tocou seu coração. Et quand la parole touche son cœur, Quando a palavra toca seu coração, cet homme-là regrette sa vie passée. aquele homem não pensa mais na vida passada, vida antiga. Il fait la différence entre la nouvelle vie et l'ancienne vie là où il était en train de vivre dans les désordres. Ele faz a diferença, a nova vida e a antiga vida, onde que ele vivia no desordem. Il y a des gens qui étaient en train de pleurer. Havia gente que chorava. Quand il reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur, Quando recebe o Senhor como Salvador, il peut pleurer. ele pode orar, pode Pleurer chorar, de joie, pode chorar da alegria, pleurer de tous ses péchés. pode chorar de todos os pecados que ele cometeu. Voilà ce qui arrive dans la vie d'une personne qui a reçu Jésus. Veja aquilo que acontece na vida de alguém que recebe Jesus. Il aura l'amour de Dieu, un amour excessif. Ele vai ter o amor de Deus, Un amour profond. amor profundo. L'église peut commencer à 10h, mais lui là, il peut même arriver à l'église à 9h parce qu'il a cet amour-là que Dieu l'avait sauvé. A igreja pode iniciar a 10 horas, ele chega já às 9 horas porque ele tem confiança que Deus me salvou. Un des signes encore. Dos sinais, Il peut commencer à confesser le péché pendant tout le temps de sa vie. Donc, tout est devenu péché et il confesse parce que l'amour de Dieu a touché son cœur. ele pode confessar os pecados toda hora na vida dele. Porque o amor de Deus tocou no coração dele. Une personne qui est sauvée, il peut demander pardon du matin au soir. Uma pessoa salva, ele pode pedir perdão de manhã até a tarde. Même ceux qui ne sont pas péchés, il peut appeler tout péché parce que c'est comme s'il a peur de tout. Même se marier, il peut dire se marier c'est un péché. Mesmo aquilo que não é pecado, para ele está vendo que tudo é pecado. Mesmo se casar, ele pode falar que se casar é pecado. Parce qu'il a été touché par l'amour de Dieu. Porque o amor de Deus lhe tocou. Mais aujourd'hui, Mas hoje, les gens entrent avec les péchés à l'église. a gente entra com pecado na igreja, Ils rentrent avec les péchés à l'église. sai com pecado na igreja. Donc, il n'a pas de frontières. Ele não tem fronteira. Il est en train de namorer dans l'église. Il ne sent rien. Ele está namorado dentro da igreja, mas não está sentindo nada. Mais quand quelqu'un est sauvé, Mas quando alguém é salvo, il peut remettre tout ce qu'il avait volé. ele pode restituir tudo que ele roubou. Il peut même stopper. Oh my God. Il peut même stopper toutes les relations. Il peut dire que non, viens là. Toi, tu avais une relation avec moi. Je me suis converti. On arrête avec ça. Toi aussi, convertis-toi. Mais aujourd'hui, là, pour qu'une personne se lève et mette vraiment une limite dans sa vie, c'est compliqué. Ele pode deixar tudo que tinha como namorado, tudo o pecado que ele fazia, pode chamar um namorado, namorada, falando: eu me converti, não vou mais repetir aquilo, acabou contigo. Un des signes encore. Das sinais, Quand quelqu'un est sauvé, quando alguém é salvo, il aura l'envie de servir Dieu. ele vai ter o desejo de servir Deus. Là où nous voyons souvent les ailes amères. Une personne qui veut servir Dieu dans tous les domaines. Dans l'église comme ça, tu peux dire, non frère, arrête un peu. Parce que tu peux l'arrêter parce qu'il a ces ailes-là excessives parce qu'il sent qu'il doit servir Dieu parce qu'il est sauvé. Você vai ver uma pessoa assim que está salvo, ele quer servir Deus em todo o departamento da igreja. Você vai ver, está no músico, está aí, servir Deus. Porque ele tem aquele êxito de servir Deus. Ce sont les signes d'une personne qui est sauvée. São os sinais de uma pessoa salva. Il a l'amour de Dieu. Ele tem o amor de Deus. Il abandonne le péché. Ele abandonou os pecados. Et il a envie de servir Dieu partout. Ele tem o desejo de servir Deus em todo lugar. Le centre, c'est être sauvé. O nosso problema é ser salvo. Est-ce que dans nos églises, il y a des gens qui sont vraiment sauvés? Será que nas nossas igrejas temos muitos que são salvos? Des gens qui ont reçu la parole de Dieu, qui a fait du mal dans leur cœur, qui se sont séparés avec le monde et se sont abandonnés entre les mains de Dieu. A gente que a palavra de Deus tocou no coração e se separou
do mundo e são abandonados nas mãos do Senhor. Quand quelqu'un est sauvé, même son argent aussi est sauvé. Quando ele é salvo, mesmo o seu dinheiro é salvo. Il se met beaucoup plus à voir les choses d'en haut que les choses de ce monde. Ele pensa muito nas coisas do céu e não nas coisas mundanas. Il est prêt à s'aimer, à donner de bonnes choses. Ele está pronto a semear na obra do Senhor. Oh, amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Estamos salvos para servir. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas encore vraiment sauvé. Você não pode servir Deus se você não está salvo. Que ces messages puissent nous interpeller. Deixa que essa mensagem pode nos interpelar. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Oh, amen. Oh, amen. Amém. Celui qui est sauvé, il est disposé pour Dieu. Aquele que está salvo está disponível para Deus. Il ne met pas Dieu à la dernière position comme une personne qui est là. Non, Dieu est ton Dieu, il est à la première position. Ele não coloca Deus na baúca, mas Deus é seu Deus que está em primeiro lugar. Ta bénédiction dépend de la manière que toi, tu es en train de gérer Dieu. A sua bênção depende da maneira que você está gerindo Deus. Aimer le Seigneur. Tem que amar o Senhor. Il va nous bénir. Ele vai nos abençoar. Il y a un texte que maman a lu dans Exode chapitre 23. La Bible dit que quand tu sers Dieu, il y a des bénédictions qui sont cachées là derrière. No livro de Exódio, capítulo 23, a Bíblia diz que quando você serve Deus, há muita bênção que está escondida dentro. Ça, c'est le secret de beaucoup de gens que vous ne connaissez É o pas. segredo de muita gente que você não conhece. Il va te protéger. Ele vai te Il proteger. va bénir ce que tu vas manger. Ele vai abençoar a sua Il comida. va te donner la victoire devant tous tes ennemis. Ele vai te dar vitória diante de seus inimigos. Dans ta famille, il n'y aura pas un homme une femme qui va avorter. Na sua família não vai ter aborto. Il y aura pas, tu ne manqueras pas de l'eau, tu ne manqueras pas à Você manger. não vai faltar água nem pão. Il y a beaucoup de choses. Muita coisa. Servons le Seigneur. Tem que servir o Senhor. Dieu va nous bénir. E Deus vai nos Ne abençoar. serve pas un homme, Não serve um homem. servez Dieu. Serve Deus. Servez qui? Deus. Serve Deus. Amen. Alléluia. Tu peux travailler dans la modération. Trabalhar na moderação. Alléluia. Si tu as la grâce de modérer, Se tu tens a graça de tu peux moderar, le faire. tu podes fazer. C'est très important. É muito importante. Tu peux servir Dieu dans la prédication. Tu podes servir Deus na pregação. Si tu as cette grâce-là. Se tu tens essa graça, Alléluia. Tu peux aussi servir Dieu dans le cleaning. tu podes servir Deus também na limpeza. Tu dis que non, moi je suis là seulement pour faire le cleaning. Tu toma a decisão, eu estou aí só Le para Seigneur te limpar. bénira. Deus Il n'y a abençoará. pas un grand travail devant Dieu. Não tem trabalho Tout grande ce a que nous Deus. pouvons faire pour Tudo Dieu que podemos fazer a Deus apportera la bénédiction vai de Dieu. trazer a bênção Car dele. le Seigneur ne regarde pas les classes des gens. Porque o Senhor não vê a classe da Le Seigneur pessoa. n'est pas comme le président de ce monde. O Senhor não é como o Les presidente classes deste des mundo. ministres, les classes des députés, les Eu classes tenho des lugar dos ministros, les classes deputados, des lugar gouverneurs, dos des governadores, colonels, des os généraux. coronéis generais. Não. Chez les dieux. Isso é Même si Deus. tu es dans les cliniques. Mesmo que você está Dans na l'intercession. limpeza, mesmo que for na Ce que tu intercessão, peux faire, em tudo que tu podes tu fazer, mérites la você bénédiction. merece a bênção de Tu Deus. mérites la bénédiction. Você merece a bênção C'est de très Deus. important. É muito importante. Alléluia. Venir à l'église à temps, Vir à igreja a tempo c'est aussi quelque chose d'important, bien aimé. também é algo importante. Il y a des choses, ce n'est pas le diable. Há coisas que não são C'est notre diabo. volonté, bien Isso aimé. é a nossa vontade. Comment tu peux te réveiller le matin pour aller au boulot à 5 Como heures? que tu pode se Mais acordar pour venir à l'église, il y a des explications. mas na igreja Est-ce que sempre vous há comprenez que c'est normal? Será que estão a entender isso? Alléluia. Non, ce n'est pas normal, bien aimé. Isso é um espelho de Laissez-moi fazer vous dire. propósito. Deixa-me te Si dizer. tu prends ça en mal,
Se você tomar isso mal, que le Saint-Esprit t'aide. que o Espírito Santo te ajuda para entender o que eu disse. Cessons de venir en retard à l'église. Paremos de vir atrasar Ça a ne montre igreja. pas la Isso considération não à Dieu. demonstra consideração a Quand Deus. tu le fais, tu ne considères pas Dieu. Quando você faz isso, tu não considera Deus. Tu penses que tu vas choquer les pasteurs? Tu pensa que tu vais Non, magoar o tu vas pastor? choquer Dieu. Não, não está Et dando tout magoar a celui qui Deus. choque Dieu, Todo mundo que magoa a Deus il a sa récompense. tem a sua Attention recompensa. avec Dieu. Cuidado com Deus. Je ne manque pas de Não Dieu. pode Si ser un homme aura o semé, rei de Deus. il est pas O que o là. homem vai semear, vai recolher. Ah, pour que j'ai quitté cette église-là. Dans cette église-là, Oh, moi je ne suis pas Seigneur, confortable là-bas. porque Les eu não façons estou dont à vontade. ils font la chose là-bas. A pessoa que faz as Je coisas quitte daí, l'église là. não saia daquela igreja. Non, il ne faut pas quitter l'église. Não saia da Mais change igreja. ta façon de Mas servir. muda a sua forma de servir Deus. Change ton obéissance à Dieu. Muda a sua obediência a Deus. Là où tu iras, Aonde tu tu auras irás, toujours des problèmes. tu terás sempre Se tu ne problemas. changes pas. Se tu não mudares, Restons constants dans le vamos vamos. ficar constantes na obra Il de n'y a pas Deus. de constance dans les enfants de Dieu. Não há constância Tu no viens à Espírito de Deus. l'église quand tu veux. Você vem à igreja quando quiser. Mais tu n'es pas constant. Tu não está constante. Tu n'es pas constant, Você monsieur. não está constante. Servons Dieu avec la constance. Servimos Deus com a constância. Soyons constants à nos postes. Devemos ser constantes ao nosso posto. Restons dans nos postes. Vamos ficar no nosso posto. Veillons. Vamos Il y vigiar. a des réunions de serviteurs de martyrs là-bas. Há reuniões do servo. Toi, tu n'y viens pas. Você não vem. Mais comment tu veux construire Mas l'église? como é que tu podes construir a Comment tu igreja? vas contribuer? Como é que tu vais Il y contribuir? a des tensions les A samedis. intercessão no Tu es sábado. toujours busy. Você está sempre Tu ne ocupado. viens pas. Tu não Comment aparece. tu veux construire Como la é que tu vérité? pode Non, construir a bien obra de aimé. Deus? Não Changeons un vem. peu. Vamos mudar Et um Dieu nous pouco. bénira. E Deus La abençoará. dernière des choses, E a última coisa, savoir donner aussi à Dieu. ele saber como ofertar a Les Deus, mandar a chrétiens aux Deus. États-Unis, nous avons un problème. Os cristãos nos Estados Unidos têm um problema. Il y a quelque chose, il y a quelques dollars qu'on peut voir. Tem alguns dólares que podemos ter, Mais nous avons un problème de donner mas à temos Dieu. problema de dar a Deus. Alléluia. Nous avons vu en Afrique, il y a des gens qui vivent mal, mais ils arrivent Nós vimos na África pessoas que vivem mal, mas eles Mais ofertam, ici, eles c'est dão. compliqué de Mas aqui é complicado. Comment est-ce que tu t'attends que Dieu te bénisse? Como que tu estás à espera de ser abençoado por L'offrande pour Deus? donner, c'est tout un A problème. oferta para dar um problema sério. Mais comment ça? Mas como que é? L'offrande de 2 dollars, A de 1 dollar. oferta de $2, Tu não vas voir un vai. papa de 40 Mas vai ver ans. um pai, uma pessoa de Avec 40 1 dollar, anos. avec 1 dollar, il cache ça. Ele Quand il donne vai l'offrande. fazer isso quando dá oferta e deposita quick. Non, 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 non. Não. Quand tu donnes l'offrande comme ça, tu penses qu'on ne te voit pas. Les Quando dieux você dá te isso, voient. dá pra pensar que não estão a ver, mas Deus do céu está te vendo. Nous devons savoir donner à Dieu. Nós devemos saber dar a Tu peux Deus. donner 50 dollars à l'offrande, qu'est-ce Tu que ça pode va dar faire? 50 dólares oferta, não faz mal. Ça n'est pas bien. Isso não vem bem, Changeons. mudamos. Que le Que Saint-Esprit o nous aide. Santo Espírito Que le nos Saint-Esprit ajude. nous Que o aide. Santo Espírito nos ajuda. Très important. É muito importante. Alléluia. Amém. On peut aussi servir Dieu en donnant les dons. Podemos servir Deus também ao Tu dar o viens dom. avec ton argent, Seigneur, pasteur, ça c'est pour l'œuvre de Dieu, pour payer les salles. Você vem na igreja e diz, pastor, este para pagar a renda do. Parce que ça c'est pour payer des trucs comme ça, pour les frais de fonctionnement de l'église. Este para pagar essa coisa para avançar a igreja. Les chrétiens, vous ne donnez pas les dons, les dîmes, vous ne donnez pas l'offrande, vous ne donnez pas, mais vous critiquez. Os cristãos não dão dízimo nem oferta e você só critica. Les pasteurs sont en train de vivre avec mon argent. Não, os pastores estão enriquecendo o nosso dinheiro. Combien que tu donnes, qui va Quanto faire é des que pasteurs? tu dá que Soyons possa sérieux. servir os pastores? Vamos Soyons estar sérieux. sério. Vamos estar sério. Même les bidons de l'eau. Ça, j'ai acheté un bidon de l'eau pour amener dans la maison des Uma pasteurs. garrafa de água, você já trouxe isso na casa do pastor? Même un sac de riz. Mesmo um saco de arroz, J'ai déjà fait, você já fez mais isso? pour pas critiquer. Mas por que está a criticar? Por que fala? Soyons sérieux. Vamos estar Envers sérios nous-mêmes. entre nós. Soyons logiques. Vamos estar longe Envers nous-mêmes. entre La nós. conscience A ne nous consciência reproche pas. não está nos arrepender. Alléluia.
Les hommes de Dieu sont divisés. Os homens de Deus são Ils divididos. divisent le temps à l'église et au boulot. Eles dividem tempo na Et igreja e no il n'y a pas trabalho. de puissance dans E l'église. vai dizer que não há Mas vous ne potência, não soutenez pas obedece à l'ordre de igreja. Dieu. Você não sustenta a Comment obra est-ce de que Deus. l'œuvre de Dieu va se développer? Como é que a obra de Deus vai se desenvolver? Alléluia. Il y a combien de personnes qui payent leur dîme ici? Quantas pessoas cá pagam Après, tu dízimo? diras que moi je suis la femme de Dieu. E Je depois suis vai la dizer que eu sou Seigneur filho de de Dieu. Deus, do Cristo ressuscitado. Não da igreja. Não, não. Faisons ce qui est bien des Vamos fazer o que é bom. Ne paye pas tes dîmes en Afrique. Não pague Parce seu qu'il y a dízimo na personne qui prend África. soin de ton âme ici. Porque não há ninguém que toma conta da sua alma. Se você está fazendo isso na África, está pecando Si contra a tu sua n'arrives pas alma. à payer les dîmes, Se você não consegue dar um dízimo, ora a Deus para te dar este coração. Não agora, até a Deus você não tu oferece. viens avec les offrandes de 5 $. Você vem com oferta de Comment est-ce 5 qu'on va dólares. payer les salles? Como é que vamos pagar a Oh, sala? changeons bien les Não, noms. vamos mudar bem Ça n'est a pas du tout bien. Não é bom. Alléluia. Attends que les enfants de Dieu. Como os filhos de Qu'est-ce que Deus, nous allons prêcher aux o autres? que é que vamos Si pregar nous ne aos sommes pas outros? capables de le faire. Se nós não somos Moi, capazes je de vous fazer, prêche la dîme então vos avec pegar o avec dízimo du com courage. orgulho, com Parce que moi, coragem, je l'ai fait. porque eu faço isso. Alléluia. Je n'ai pas la conscience troublée. Eu não tenho consciência Parce que perturbada, moi, je l'ai fait. porque eu faço Les isso. enfants de Dieu, Os filhos de les Deus, hommes de Dieu, os homens de Deus, payons le dîme. vamos pagar o nosso Car c'est la dízimo, loi de l'éternel. porque é a lei do eterno que Deus Nous sommes abençoe. sauvés pour servir. Estamos salvos para Il y servir. a beaucoup de domaines pour servir Há Dieu. muitos domínios para Il y a servir beaucoup de Deus. domaines pour servir Há Dieu. muitos domínios para servir o Deus. Venons à l'église avec nos familles. Vamos vir na igreja com nossas Écoutons la famílias. parole de Dieu ensemble. Ouvimos a vai palavra de nos Deus aider. junto. Vai nos ajudar. Amenons nos amis Vamos à trazer nossos écouter la parole de amigos para Dieu. ouvir a palavra de Deus. Servons Dieu Vamos servir Deus. dans toutes les capacités, Em todas as dans tous les capacidades. domaines. Em todos os Qui est domínios. libre pour servir Você Dieu. está livre para Servons servir le o Seigneur. Deus. Vamos servir Que Dieu vous Deus. bénisse. Que Deus Est-ce que abençoe. quelqu'un peut Será acclamer que alguém pode aplaudir pela glória de Quelqu'un Deus? peut acclamer pour la Alguém gloire pode de Dieu? aplaudir pela glória de Deus? Je ne pense pas que j'ai choqué Eu quelqu'un. não acho que eu magoei alguém. Je n'ai pas choqué quelqu'un. Eu não magoei Mais je alguém. voulais te révolter. Mas eu queria Comme revoltar un enfant de Dieu, filho de Deus à faire la part des para choses, fazer as à faire partes ce qui est bien. para fazer o que Que le é bem. Saint-Esprit Que nous o Santo accompagne. Espírito nos Que le acompanhe. Saint-Esprit Que o nous Santo aide Espírito à nos pratiquer la ajude parole de Dieu para a ce matin. prática da Par palavra le de nom Deus puissant esta de manhã. Jésus, et Em nome soyez poderoso bénis. de Deus e seja abençoado. Dansons pour aller tous écrire. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour prier? Lève tes deux mains, remets-toi entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu merci parce que tu m'as parlé et aide-moi à être un instrument important. Je vais te servir. Durant ma vie, je ne vais pas passer dans ce monde inaperçu, mais je vais te servir. Prions au nom de Jésus.